Graça e paz, todos bem? Hoje eu queria continuar compartilhando com você sobre esse texto de Lucas 8 e trazer aqui, assim como no vídeo anterior, um testemunho sobre aquele que ouve. Nós falamos sobre o homem que foi possesso, mas que ao ouvir aquilo que Jesus ouvir da parte de Cristo, como a vida dele foi mudada, transformada, caminhando junto com ele. Por escolher ouvir. E hoje nós vamos compartilhar sobre a vida de uma mulher que alcançou a cura, porque ouviu falar de Jesus. É uma passagem conhecida nos outros evangelhos, ou mesmo em algumas traduções. Na minha, por exemplo, aparece como a cura de uma mulher enferma, esse grupo de versículos, mas acredito que seja mais conhecido pela mulher do fluxo de sangue. E eu queria ler com você. Está lá em Lucas 8, se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia. O Lucas 8, hoje a partir do verso 43. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Algumas traduções dizem: de mim saiu virtude. Verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, e declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como eu disse, eu creio que é uma passagem já conhecida, mas a gente precisa entender um pouco do contexto. Porque aqui nós estamos falando de uma mulher que havia 12 anos com a mesma enfermidade, a mesma hemorragia. A mulher do fluxo de sangue diz a respeito do fluxo menstrual. E aquela época, entre os judeus, uma mulher durante esse período do fluxo menstrual, ela era considerada impura. Ela era excluída da sociedade nesse período. Ninguém poderia tocá-la, para que tanto a pessoa quanto ela continuassem sendo identificadas como impuras cerimonialmente. Então, ver essa mulher no meio da multidão já seria uma insanidade para a cultura daquela época. Porque se ela fosse vista no meio do povo, sabendo da condição, já seria algo reprovável por toda aquela nação, por toda aquela cultura. Mas a diferença aqui é porque ela sabia o único que poderia curá-la. E ela viveu como excluída do mundo, como excluída da sociedade, por pelo menos 12 anos, como diz a palavra. E ela viu em Cristo a única oportunidade de algo sobrenatural acontecer. Porque primeiro, como a gente começa lendo, a palavra diz que ela gasta tudo aquilo que ela tinha. Todos os haveres, porque todo esforço humano ele é limitado. Seja um esforço financeiro, seja um esforço sentimental, seja um esforço de tempo, tudo que nós temos nessa vida é limitado. E às vezes nós aguardamos que esse limite esgote para aí sim tentar entender quem é Deus, quem é o Senhor Jesus na nossa vida. E que você possa compreender antes de chegar no seu limite que o Senhor pode agir. E logo em seguida
A palavra continua dizendo que ela foi, mesmo em meio à multidão, mesmo sem poder tocar em ninguém, ela se arriscou a própria vida de fazer isso. E ela se infiltrou no meio da multidão porque ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar das maravilhas que Jesus faz. E às vezes nós ouvimos o testemunho de algumas pessoas nos dias de hoje e a gente desmerece ou tira a credibilidade, mas se a gente conseguir ouvir de verdade, sabe, antes de me converter, eu sempre fui muito cético nessa questão de religião. Como eu já disse algumas vezes, eu vim de curioso. Mas eu sei que parece muito clichê quando a gente fala isso, mas é maravilhoso poder ver quando Deus age na nossa vida. Em casa nós temos alguns testemunhos, graças a Deus. E um maravilhoso foi a cura da minha esposa. Um dia eu espero poder contar isso para você. Mas em nome de Jesus, tudo aquilo que você tem ouvido da parte de Deus, gere fé no seu coração. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela ouviu que Jesus era um homem que fazia milagres. Era o Messias, o Filho de Deus, e que ele seria o único. Ao ponto dela colocar no próprio coração, se eu apenas tocar na orla do manto, eu serei curada. Alguns louvores cantam isso, né? Então, ela se aproxima porque ela reconhece que se achegar diante de Cristo é a única oportunidade que ela tem. Logo em seguida, ela toca e, como o próprio Jesus disse, é liberado o poder, é liberado o dunamis, é liberado aquilo que foi concedido ao Filho de Deus e aos filhos de Deus nesse dia, a capacidade de manifestar aquilo que somente Deus pode fazer. E a fé dela alcançou isso em Cristo. E é maravilhoso como Jesus sabe que o poder saiu, Jesus sabe que algo aconteceu, Jesus sabe da cura que foi manifestada. Afinal de contas, ele é Deus. Mas eu tento imaginar como ele fica maravilhado quando, com alegria, a gente testemunha aquilo que Deus fez na nossa vida. E é o que essa mulher faz não somente na frente de Jesus, mas em frente de toda aquela multidão. Sabendo dos crimes cerimoniais que ela tinha feito ali, ela devia ter tocado em tantas pessoas. A palavra diz que as multidões espremiam, oprimiam Jesus. E ela se enfiou no meio dessa multidão para poder tocar a orla do manto dele. E o mais maravilhoso é porque através dessa fé, sim, ela alcança a cura. Eu posso te garantir que coisas maravilhosas a gente pode alcançar em Jesus através da nossa fé. Mas é o nosso testemunho através de tantas pessoas e levando essa graça e essa alegria até Cristo, é que gera a salvação de uma maneira que a gente não conheceu. A palavra, quando Paulo ele fala com os romanos, ele insistindo na questão de que eles precisariam crer em Jesus, que eles ouvissem realmente, que eles crescem. Lá em Romanos 10, 17, diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ouviu sobre as palavras dele, e a fé alcançou o coração dela num ponto em que não somente a cura dela foi manifestada, e eu imagino que alegria devia ser para essa mulher, depois de um sofrimento de 12 anos, não só pessoal, mas social. E através de uma palavra que ela permitiu entrar no coração, crer em Jesus, ela alcançou não somente a cura, mas ela alcançou a salvação em Jesus. Então, quando a gente olha o contexto dessa palavra, ela traça como se fosse um quadro para nós. Então a gente consegue, se a gente olhar no último versículo, diz assim, o próprio Jesus dizendo a ela, então lhe disse, filha,
a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então a gente consegue enxergar que antes de qualquer coisa, ela ouviu falar de Jesus. Acho que por isso que essa palavra é tratada com tanto carinho nesse contexto, que como nós já compartilhamos várias vezes, eu enxergo em todo esse texto o Senhor nos ensinando o quanto nós precisamos ouvir. E como ela ouviu, e quando a doença ouve, existe cura. Quando nós ouvimos, o dunamis, o poder de Deus, a virtude de Deus é liberado. E aqui ele traça um quadro porque pelo ouvir ela alcançou a fé, como disse Paulo aos Romanos, Romanos 10, 17, a fé pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, pelo ouvir, ela alcançou a fé. Pela fé, Jesus já olhou, Deus já olhou como filha, parte da família, porque ouviu. Porque a família de Jesus são aqueles que ouvem. Lembra que nós falamos um pouco antes? Aí logo em seguida, ele manifesta a graça que nós temos maior dificuldade de entender. Ele fala, a tua fé te salvou. Sabe, é pela graça de Deus e pelo sacrifício de Cristo na cruz que nós alcançamos a salvação. Mas essa salvação, ela só é gerada em nós por fé, pelo simples fato de crer. E é com base na fé que é alcançada a salvação. E uma coisa que nós não temos tido nesse tempo, muitos não têm tido, né? É através da salvação é que nós alcançamos a paz. Somente através da fé em Jesus. É a fé, é o ouvir, a fé, o fazer parte da família de Cristo, é alcançar e ter convicção e a certeza da salvação, que uma paz que nós nunca sentimos, nós possamos alcançar. Sabe, é maravilhoso quando a gente, e eu não digo isso pela falta de empatia, é ver o quanto nós somos agraciados quando nós compreendemos isso, e mesmo que o mundo passe por tantas coisas, a gente conseguir olhar para dentro, nos voltar para nós um momento e ver que existe paz ali. E por nós sentirmos paz como cristão, eu tenho um desejo tão grande de que você sinta também. Sabe, eu creio que Deus me inspirou muito a poder fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Para que você pudesse ouvir da parte de Deus como ainda não ouviu. Mas que sobre todas as coisas, em nome de Jesus, que assim como essa mulher, você também possa ter as suas experiências com Deus. Você possa ter a oportunidade de, mesmo já tendo sofrido por tanto tempo, poder olhar em Jesus a esperança que você nunca teve, alcançar a cura que você nunca teve. Eu creio que maravilhas do Senhor acontecem quando o poder dele é liberado. Mas eu creio que se nós olharmos muitos milagres, como foi esse caso, alguns milagres eles só acontecem quando esgota a opção humana. E às vezes para isso a gente precisa chegar no fundo do poço. Mas em nome de Jesus, não espere esse tempo. Confie no Senhor, ouça dele, gere fé no seu coração. E como diz Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ah, mas como eu posso acreditar numa coisa que eu não vi? Como que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? É fé. E posso te falar e eu falo isso com muita alegria. Todas as vezes, e isso eu posso te garantir, porque essa garantia não é minha, é da palavra. Todas as vezes que você confiar em algo 100% nas mãos de Deus, baseado naquilo que a palavra te diz, naquilo que você teve a oportunidade de ouvir,
naquilo que o próprio Deus falou com você, em todas as vezes que nós ouvimos e confiamos, o Senhor não só atende, mas Ele nos surpreende. Essa mulher, ela buscava a cura. Muita gente vem a Cristo porque necessita de alguma coisa. Uma cura, libertação, a restauração de um relacionamento, casamento. Nós vimos às vezes atrás de Deus, atrás de coisas tão pequenas. Mas assim como essa mulher, ela saiu não só com a cura, ela saiu fazendo parte da família de Deus, ela saiu curada, ela saiu salva e ela saiu com a paz que só o Senhor Jesus pode dar. E por isso, em nome de Jesus, calma seu coração. Eu sei que tem sido tempos muito difíceis. Mas quanto mais você confiar no Senhor, mais Ele vai te surpreender. Em nome de Jesus, que o seu testemunho se torne muito maior que o meu. Que a glória de Deus se manifeste na sua vida de uma maneira que você nunca viu. Mas que em nome de Jesus, assim como já aconteceu comigo, assim como aconteceu com essa mulher, que você dê a oportunidade de Deus te surpreender. E posso te falar, é muito melhor do que aquilo que a gente espera. Deus te abençoe muito. Obrigado pela oportunidade de falar com você. E se você puder, compartilhe esse vídeo. Creio que nós estamos num tempo em que muitas pessoas precisam sentir essa paz que só Jesus sabe dar. Que em nome de Jesus você tenha a clareza de tudo aquilo que você tem ouvido. E ative a sua fé, que você vai alcançar muito mais através dela. Amém? Fique na paz do Senhor. Nosso próximo vídeo será o último dessa série, mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor quer continuar falando conosco. Amém? Até mais. Tchau, tchau.